A paz, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz um estudo sobre a besta do mar, que são povos, línguas e nações, e fiz uma conexão dessa besta com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Caso os irmãos não tenham visto esse estudo, na playlist, aliás, no comentário fixo desse estudo de hoje, eu estarei colocando o link do estudo da besta do mar, que tem essa conexão com a ONU. E no estudo que vamos fazer hoje, nós vamos ver um pouco mais de detalhes que vão conectar melhor os pontos, para que os irmãos realmente vejam que no cenário de hoje já está sendo formado o sétimo império, a sétima cabeça da besta, e que nós já estamos pisando nela, e que nós precisamos nos atentar para estas coisas e nos fortalecer em Cristo, nos revestir de toda a sua armadura para estarmos prontos para a batalha, para o dia mau. O dia mau, ele sim pode ser uma luta do cotidiano, uma aflição, uma dificuldade que enfrentamos. Mas o verdadeiro dia mau que está por vir é a grande tribulação. E aquele que não se revestir da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, não estará pronto para a batalha. Então devemos nos preparar e atentar para as Escrituras, para as profecias, para as palavras dos profetas, para podermos compreender o tempo em que estamos. Caso você não seja inscrito no canal ainda, por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos com outras pessoas para que mais vidas possam ser edificadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não sei se os irmãos se lembram, mas a ONU, ela recebeu de presente uma imagem, se eu não me engano, por um artista mexicano. E esta imagem foi colocada na porta da ONU e ela foi chamada de Guardião da Paz e Segurança. Essa imagem ela foi colocada na porta da sede da ONU em Nova York, e na internet foi muito falado sobre esta imagem, sobre esse que seria o Guardião da Paz e Segurança. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está grávida para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, essas dores de parto, elas também são faladas em Apocalipse 12, porque as dores de parto nos leva para os 7 anos finais, nos leva diretamente para o tempo da tribulação e da grande tribulação que virá nos últimos dias. Porque virá sim uma aliança, de uma forma que os homens eles falarão sobre paz e segurança. Mas o que virá sobre eles são as dores de parto, as dores causadas pela grande tribulação. E os irmãos já vão entender isso, porque
A ONU, ela afirma que o seu objetivo no mundo é alcançar a paz e a segurança. Então veja a conexão do que a ONU trata como seu objetivo, da imagem que a ONU recebeu como presente e de como essa imagem foi chamada. E o que a Bíblia diz a respeito do que vai acontecer quando os homens andarem dizendo paz e segurança. Então, o objetivo da ONU, nas entrelinhas, seria o alcance da paz e segurança mundial. Nas entrelinhas, por quê? Porque na realidade nós vemos que não é isso. Porque, igual foi explicado no último estudo, 5 países são cadeira fixa na ONU e esses 5 comandam o mundo praticamente. E basicamente eles fazem o que eles querem. Não tem uma votação justa de um acordo realmente do que vai ser feito com relação à paz e segurança, com relação a guerras, porque o modo que um deles quer agir, ele age. Nós podemos ver isso nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque a Rússia é um dos países que é cadeira fixa na ONU. Vê se está agindo com algum objetivo de paz e de segurança, sendo que começou uma guerra. E os outros países cadeira fixa, se tomarem partido para o lado da Ucrânia, está ameaçado a começar uma terceira guerra mundial, porque a Rússia não vai aceitar. Eles querem o domínio do território. Então, irmãos, nós vemos que, por mais que eles digam que o objetivo é a paz e a segurança mundial, não é isso que tem sido feito. E o que acontece? A ONU ela tem vários órgãos, mas nessa questão de decisões de guerra, de paz e segurança, essas coisas, são 5 países cadeira fixa que comandam tudo. E tem outros 10 países que eles alternam entre si para poderem votar acerca de alguma coisa. Esses países que têm cadeira fixa, que é a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, eles têm poder de voto e de veto, têm poder de decidir algo. Já os outros 10 países, eles têm apenas poder de voto. É como se eles apenas pudessem opinar, mas eles não podem decidir nada. E para que vocês vejam como a votação se torna injusta nessa questão da ONU, se desses 15 países, 14 votarem a favor de uma coisa, e um dos que tem cadeira fixa disser que não acontece por causa daquele que é cadeira fixa, que disse que não. A mesma coisa se 14 votarem contra e um dos cadeira fixa quiser fazer, ele faz. Mais uma vez eu vou usar como base esse ataque da Rússia à Ucrânia. Mesmo que os outros 14 países tenham votado que não, a Rússia está atacando. E a China teve rumores dela atacar Taiwan. Provavelmente esse ataque ainda não aconteceu,
por causa de um acordo que os Estados Unidos têm com Taiwan. E aí os Estados Unidos ele seria obrigado a entrar em guerra contra a China também. Então, como Deus ele trabalha com tempos determinados para determinadas coisas, esse ataque da China ainda não aconteceu, porque a hora da terceira guerra ainda não chegou. Então, Deus ele não permitiu ainda esse ataque por causa dessas coisas, mas quando chegar o tempo, esse ataque pode acontecer para que uma terceira guerra comece. Porque nisso haveria os Estados Unidos seria obrigado a entrar contra a China, e a China ela é um forte aliado da Rússia. Então, a Rússia provavelmente iria intervir também. Então veja o cenário que ficaria no mundo. E isso são os cadeiras fixas da ONU, que tem como objetivo o alcance da paz e segurança. Esse é um dos motivos que a ONU fala de uma reforma. Como que seria essa reforma da ONU? Essa reforma seria para conseguir tornar as votações da ONU mais justas. Então, de acordo com as profecias, o que nós poderíamos ver? Vejam só, são 5 países cadeiras fixas. E na cabeça da besta do mar em Apocalipse 13, tem 10 chifres, os quais está escrito que são 10 reis. Em Apocalipse 17, no livro de Daniel também, no capítulo 7. Isso mostraria o quê? Que 5 reis já estão estabelecidos. Estaria faltando mais 5 para que os 10 reis sobre a cabeça do 7º império estivesse formado. E por que eu entendo isso? E por que eu falei da imagem que a ONU recebeu como presente e chamou de guardião da paz e segurança? Porque a imagem que... veja o que diz Apocalipse 13. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esta é a aparência da besta. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja a foto desse estudo, desse podcast. É a imagem que foi colocada na porta da ONU. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Só não tem os 10 chifres na cabeça. Talvez você diga, mas não são 7 cabeças? As 7 cabeças, como eu expliquei no outro vídeo, elas representam reinos que passaram. Ela nos conta a história para a gente entender melhor o que vai acontecer. Mas, na verdade, a besta do Apocalipse ela é uma cabeça, como todas as outras foram. Então, irmãos, vejam só. A imagem que foi recebida pela ONU de presente
e a besta do Apocalipse. As duas semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Então, isso é o quê? Deus, ele, através dessa atitude, desse presente que a ONU recebeu, ele mandou um sinal para nós, para onde que nós devíamos olhar sobre a formação do Sétimo Império e de como nós já estamos pisando sobre a sétima cabeça da besta, embora não esteja completamente formado esse império, mas nós já estamos pisando. Talvez você diga, não, mas nós só vamos pisar mesmo na cabeça da besta quando o sétimo, quando os 10 chifres já estiverem no poder. Mas quando nós lemos Daniel 8, nós vemos que não é esse o contexto. Porque ali vai contar sobre um carneiro e sobre o bode peludo. E esse bode peludo é o reino da Grécia. Fala que ele tinha um grande chifre que se quebrou e 4 chifres saíram no lugar. E de um dos chifres sai um chifre pequeno, ali fazendo referência a Antíoco Epífanes, que foi uma grande figura do anticristo no Império Grego por tudo que ele fez. Mas veja que o Império Grego, Deus ele destaca o Antíoco Epífanes tanto que nós podemos ver as ações do anticristo na história dele, para que nós possamos entender também a forma de ação do anticristo. Porque o espírito do anticristo estava nele. Mas veja só, o Império Grego ele não começou com Antíoco Epífanes. Ele começou com o grande chifre que era Alexandre o Grande, o primeiro rei, o primeiro grande rei da Grécia, que ele saiu conquistando os reinos, derrotou a Pérsia e a Média. Depois que ele morreu, o reino foi dividido pelos seus 4 generais. E ali o tempo foi passando até que chegou o tempo do reinado do Antíoco Epífanes. Aí tem a história dos Ptolomeus, dos Seleucos, tudo nessa parte do Império Grego. Mas veja que o Império Grego já estava desde lá do chifre grande. Não começou com o chifre pequeno, que estava fazendo uma referência ao anticristo nos últimos dias, mas representava também ali, naquele tempo, Antíoco Epífanes. Assim também o reino da Grécia, porque nós podemos ver que o reino da Grécia ele está representado nas pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor, o qual virou o sonho de Daniel, e Daniel deu essa revelação a Nabucodonosor do sonho, porque Deus o revelou. E ali as pernas de ferro estavam mostrando o Império Grego. E as pernas de ferro são 2. E pode ver que depois o Império Romano, aliás, as pernas de ferro, eu falei Império Grego, mas não é grego, é Império Romano. Mas as pernas de ferro, que são 2, elas ali estavam representando o que aconteceu com Roma muito tempo depois do tempo em que Cristo esteve na Terra e os apóstolos também. Porque muito depois desse tempo, Roma se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental, ou seja, perna direita e perna esquerda, representando o Oriente e o Ocidente do mundo.
É claro que nós podemos pegar isso até para a questão política. Braço direito e braço esquerdo, perna direita e perna esquerda, ou seja, direita e esquerda. Hoje, direita e esquerda não são a mesma coisa. E se você fizer uma pesquisa sobre direita e esquerda, você vai entender que direita e esquerda não trabalham do mesmo jeito na política hoje. Existe uma diferença. Só que a palavra também ela diz que Babilônia é a cidade que domina sobre os reis da terra. E Babilônia é a cabeça da estátua. Ou seja, é como se dissesse que a mente que comanda é a mente do espírito do anticristo. A cidade dos reis da terra, a Babilônia, confusão. Quando perna direita e esquerda estiverem realmente sendo comandadas por essa cabeça de ouro que aparece na estátua, que é a Babilônia, então direita e esquerda sim vão ser iguais. Mas hoje ainda não é. Só que muitas pessoas, por não buscarem informação, por não pesquisarem, por não estudarem, por não ligarem para esses assuntos, ou por preguiça mesmo, porque tem pessoa que não pesquisa porque não liga, fala, tanto faz e pronto e acabou. E tem pessoa que ela tem preguiça de pesquisar. Mas de um jeito ou de outro, a pessoa acaba pensando que é a mesma coisa e não é. Ainda não é. Mas pela Bíblia, pela profecia bíblica, virá a ser. Então, a questão do mundo, das coisas relacionadas ao mundo, são assim. Ainda tudo vai estar debaixo do comando dessa cabeça de ouro, que aí é Babilônia, a mentalidade, mostrando ali que o anticristo ele vai estar no comando de todas as coisas. Então, tendo essa imagem na porta da ONU, sendo chamado de guardião da paz e segurança, uma imagem que tem a mesma semelhança da besta de Apocalipse 13, é uma sinalização de que o sétimo império, a sétima cabeça, ela já está em formação. 5 reis já estão no poder. Falta-se eleger mais 5. E desses 5 que falta eleger, com certeza falta-se eleger mais árabes, porque a Bíblia ela mostra que é do mundo árabe que o anticristo surge e como que ele vai receber o poder dos 10 reis se não tiver países árabes, governantes árabes entre esses 10 reis. Então, países árabes precisam estar no comando também, porque assim como na estátua, braço direito e braço esquerdo vão representar a perna direita e a esquerda ali que tem os 10 dedos dos pés, ou os braços que tem os 10 dedos das mãos, que é lado direito e esquerdo mostrando o oriente e ocidente do mundo. Esses 10 reis eles vão ter que ter o controle das nações. Toda a autoridade das nações vão ter que estar debaixo desses governantes. Esses governantes, esses 10, vão ter que estar governando todo mundo. 5 representando o Oriente, 5 representando o Ocidente. E é assim
que eles vão transmitir o seu poder e a sua autoridade à besta. Porque é dessa forma que na palavra de Deus diz. Apocalipse 17, do capítulo 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, o último tempo. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, eles entregam o poder e a autoridade que possuem à besta. Eles entregam o poder e a autoridade que possuem ao anticristo, porque eles recebem o poder juntamente com ele. Então, irmãos, nós podemos ver no cenário de hoje isso sendo formado na Organização das Nações Unidas. Até porque lembra-se da Torre de Babel, onde nós vamos ter Nimrod como a primeira figura do anticristo. Deus pediu para que os homens se espalhassem pela terra, mas Nimrod ele foi contra a palavra de Deus, querendo ajuntar todos os homens em um só lugar, numa cidade. E ele queria que essa torre fosse elevada até os céus. Ele queria elevar essa cidade até os céus. E nós vemos na Bíblia pensamentos de Satanás, como está escrito em Isaías 14, que ele queria subir até os céus, acima das estrelas de Deus, dos anjos de Deus, e estabelecer o seu trono. Então, seria como uma reconstrução da Torre de Babel. As pessoas foram espalhadas pelo mundo, nações foram divididas, reinos foram divididos. Então, a Organização das Nações Unidas, num propósito de paz e segurança, teria o propósito de unir essas nações em um só reino. Então, nisso nós vemos a reconstrução da Torre de Babel, Torre de Babilônia. Por isso que nós vamos ver também o mistério da meretriz, que na testa dela diz: Babilônia, a grande, a mãe das prostituições da terra. Tudo começou com a Torre de Babel e tudo termina com uma reconstrução dessa torre, tornando o mundo numa união de nações, aonde o anticristo tem autoridade sobre todos. E aqueles que aceitarem esse domínio serão destruídos juntamente com ele e essa Babilônia que está sendo construída, que é o mundo que está sendo construído hoje, tecnologia e tudo que estamos vendo. Então, irmãos, meditem nesse estudo, repassem para outras pessoas. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais vidas sejam edificadas no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.